Oitavo ano, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo relacionado à estatística. Na nossa última aula, nós vimos o conteúdo de probabilidade e começamos, resolvemos um pouco das atividades. Então, nós vamos continuar a corrigir as atividades nessa aula. Nós corrigimos até o exercício número 3 da página 148. Então, nós vamos começar agora do exercício 4 da página 148. O exercício 4, ele diz: os conteúdos de 20 caixas de leite Pró-Saúde apresentaram as seguintes medidas em litros. Bom, aqui nós temos o valor, tá, em litro de cada uma dessas caixas, formando a nossa tabela. Letra A. Organiza esses dados de uma tabela de distribuição de frequência e classe unitária. Letra B, construa o gráfico de barras relativo a esses dados. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é criar uma tabela. Ele falou que é classe unitária, ou seja, você vai escrever nessa tabela cada um dos valores que aparece lá nas nossas informações. Então, a primeira coluna ficou os valores. Lá você tem 0,96, 0,98, 1, 1,2 e 1, 1,02 e 1,04. Então, esses são os 5 valores que aparecem. A segunda coluna vai ser a nossa frequência absoluta. O que é frequência absoluta? É aquele valor absoluto lá. Naquela tabela, quantos valores 0,96 nós temos? 4. Quantos valores 0,98 nós temos? 6. Quantos valores 1 nós temos? 5. Quantos valores 1,02 nós temos? 4. E 1,04, 1. Observe que ao somar todos esses valores, nós temos que encontrar 20, porque é o total que nós temos ali. Na nossa terceira coluna, nós vamos ter a frequência relativa. Nós já estudamos que calcular a frequência relativa nada mais é do que dividir a frequência absoluta pelo total. E, como eu quero em porcentagem, eu vou multiplicar esse valor por 100. Bom, no nosso primeiro valor, 0,96, a frequência absoluta é 4, porque lá possui 4 valores desse. O total nós já sabemos que é 20. Então, vamos ficar com 4 dividido por 20, multiplicado por 100. Para facilitar, você pode cancelar um zero no numerador e outro no denominador. Então, eu cancelei um zero do 100 e um zero do 20. Ficou 10 vezes 4, 40, dividido por 2, 20%. Então, esse é o primeiro valor que nós encontramos. Do 0,98, nós sabemos que tem 6. Então, vai ser frequência relativa 6 dividido por 20, multiplicado por 100. Fiz o mesmo processo. Cancelei um zero do 100 com o zero do 20. Ficou 10 vezes 100, 60, dividido por 2, 30. Então, frequência relativa, 30%. 1, nós temos 5. Então, vai ficar assim, a frequência relativa vai ficar 5 dividido por 20 vezes 100. Cancelei novamente, ficou 10 vezes 5, 50, dividido por 2, 25%. 1,0102, temos 4. Então, a frequência relativa vai ser 4 dividido por 20 vezes 100. Cancelei o zero, 10 vezes 4 é 40, dividido por 2, 20%. E por último, nós temos o 1,04, que só tem um valor. Então, vai ser 1 dividido por 20 vezes 100. Cancelei 1, 0. Do 100 e do 20,
ficou 10 vezes 1, 10, dividido por 2, 5%. Observe que na frequência relativa, quando você somar as porcentagens, ela tem que ser 100%. Então, ao somarmos 20 mais 30, nós temos 50, mais 25, 75, mais 20, 95, mais 5, 100%. 100% é o total 20. Então, nós criamos a tabela da letra A. Na letra B, ele pediu para você fazer um gráfico. Então, se ele quer um gráfico, você vai fazer os dois eixos do gráfico. No primeiro eixo, nós vamos colocar os valores do 0,95, 96, 0,98, 1, 1,02, 1,03, 0,4. E a quantidade. Então, aqui, 1, 4, 5 e 6. Observe que você tem que colocar os valores na ordem do menor para o maior. Independente se os valores dos gráficos, eles vão ficar um mais acima, outro mais embaixo, isso não importa. E aí é só você fazer as barras de acordo com a quantidade. 4, 6, 5, 4 e 1. Esse gráfico, essas colunas, você poderia colorir. Aqui eu não colori para poder não atrapalhar a nossa visão dos valores que tem que ficar junto com eles. Nosso próximo exercício, na página 149, número 5. O Ministério da Saúde e as unidades federais promovem frequentemente campanhas nacionais e locais de incentivo à doação voluntária de sangue, em regiões com menores números de doadores por habitante, com o intuito de manter a regularidade do estoque nos serviços de hemoterápicos. Em 2010, foram recolhidos dados sobre o número de doadores e o número de habitantes em cada região, conforme o quadro abaixo. Então, aqui nós temos uma tabela, ele tem as regiões do Brasil, o número de doadores, o número de pessoas que moram nessa região, e aqui nós temos uma razão entre o número de doadores e o número de habitantes para saber quanto por cento está doando. O resultado obtido permitiu que os estados e municípios do governo federal e o governo federal estabelecesse as regiões prioritárias do país para intensificar as campanhas de doação. A campanha deveria ser intensificada nas regiões em que o percentual de doadores por habitante fosse menor ou igual ao país. As regiões brasileiras onde foi intensificada foi, observe aqui que você tem Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul e o total. Esse total, ele está indicando o país inteiro, ou seja, todos os doadores do Brasil. E observe que no total, nós ficamos com 1,9%. Então, eu estou procurando aqui os estados, as regiões, em que esse valor ficou abaixo de 1,9 ou igual a 1,9. Nós temos 3 regiões. O Nordeste ficou com 1,5, o Norte 1,5 e o Sudoeste 1,9. Já a região Centro-Oeste e região Sul ficou acima do nacional. Então, qual a opção certa? A opção certa é a letra B, Norte, Nordeste e Sudoeste. Nosso próximo exercício, número 6. O gráfico abaixo mostra o registro de temperaturas máximas e mínimas em uma cidade nos primeiros 21 dias do mês de setembro. Bom, a partir disso, assinale a alternativa correta. Observe que você tem aqui um gráfico que nós chamamos de gráfico de linha. E a linha vermelha, a linha rosa, está indicando as máximas temperaturas. E a linha azul está indicando a mínima temperatura.
Observe que aqui nós temos temperaturas que saíram do 15 até do 20, aumentou, subiu, e nós temos os dias, do dia 1 até o dia 21, e a temperatura até o valor 40. Letra A. No dia 13 foi registrada a menor temperatura mínima. Lembra que a temperatura mínima é a linha V, a linha azul. Na linha azul, você vai observar que o menor valor ele está no dia 19 e não no dia 13. Então, a letra A está errada. Letra B. Entre os dias 3 e 7, as temperaturas máximas foram aumentadas dia a dia. Então, vou analisar. Dia 3, ele estava aproximadamente 20. Já no dia 5, ele está abaixo de 20. E ele afirma na letra B que aumentou. Então, a letra B também está errada. Letra C. Entre os dias 13 e 19, as temperaturas mínimas diminuíram. A mínima é azul. Aliás, na letra B é a máxima. A letra C é as mínimas, azul. Dia 13. Ele está aproximadamente entre o 20 e o 15. E depois no dia 15. Depois nós temos o dia 16, 17, 18 e 19. Então, ele não aumentou. Nós temos aqui temperatura do dia 13 para o dia 15, que aumentou. Então, a letra C também está errada. No dia 19, foi registrada a menor temperatura máxima no período. Temperatura máxima é a linha de rosa, e ele está afirmando que no dia 19. Não foi no dia 19. A maior temperatura, ela acontece no dia 13. Letra E. No dia 19, foi registrada a menor temperatura do período? Sim. Observe que as temperaturas mínimas, elas são as de azul. E azul, o menor valor que nós temos é no dia 19. Então, a resposta correta, letra E. Nosso próximo exercício, número 7. Um cientista trabalha com as espécies 1 e 2 de bactérias no ambiente de cultura. Inicialmente, existia 350 bactérias da espécie 1 e 1.250 da espécie 2. O gráfico representa a quantia de bactérias de cada espécie, em cada dia durante a semana. Então, nós temos duas linhas aqui nesse gráfico. Uma está representando a bactéria 1, que é a linha de azul, e a linha de rosa está representando a bactéria 2. Observe que todos os dias nós temos aqui mudança na quantidade dessas bactérias. Em que dia dessa semana a quantidade total de bactérias nesse ambiente de cultura foi máxima? Observe que todos os dias você tem uma quantidade de dois valores, um para a bactéria 1 e outro valor para a bactéria 2. Então, eu vou somar esses dois valores e ver que dia que eu vou conseguir o maior valor. No primeiro dia, na segunda-feira, nós temos 350, 1.250. Então, nós temos 1.600. No segundo dia, na terça, nós temos 800 e 1.100, ou seja, 1.900. Na quarta-feira, nós temos 300 e 1.450. O total, 1.750. Já na quinta-feira, nós temos 650 e 850. Nós temos um total de 1.500. Na sexta-feira, nós temos 300 e 1.400. Então, um total de 1.700. No sábado, nós temos 2.900, aliás, 290 e 1.000. Um total de 1.290. E já no domingo, nós temos um total de 1.350. Então, quais dos dias que nós tivemos o maior valor? O maior valor que nós tivemos foi na terça-feira, ou seja, letra A. Na terça-feira, nós tivemos 1.900 bactérias no total.
Nosso próximo exercício é na página 152, número 8. O gráfico abaixo representa a quantidade aproximada de animais adotados ao longo de 5 anos, em determinada cidade. Qual foi a média anual de animais adotados ao longo desses 5 anos? Bom, se eu quero saber a média, eu preciso saber todos os valores. Então, em 98, 300. Em 2008, 300. Em 2009, 400. Em 2010, 400. Em 2011, 450. Em 2012, 500. Calcular a média, eu vou somar aqueles valores e vou dividir pela quantidade de valores que nós tínhamos ali. Então, eu vou somar 300 mais 400 mais 400 mais 450 mais 500, eu tenho um total de 2.050. Então, a média vai ser 2.050 dividido por 5, porque são 5 anos. Vai dar um total de 410, resposta correta, letra D. Nosso próximo exercício, página 153, número 9. A média aritmética entre os divisores primos e positivo do número 2.310 é... Bom, se nós queremos os números primos, primeiro eu tenho que calcular eles, tenho que saber quem são esses números. Como eu faço para determinar os divisores de um número? Os divisores são todos os números que você consegue dividir 2.310 e essa divisão ser exata. Bom, o primeiro passo que eu vou fazer para descobrir os divisores é fatorar esse número. Então, você vai escrever o número 2.310, vai fazer uma linha e vai dividir ele pelos números primos. Quem são números primos? São aqueles que possuem exclusivamente dois divisores. Só ele mesmo e o número 1. O primeiro número primo é o 2. O 2, ele divide qualquer número que seja par. Como o nosso número aqui ele é par, então eu vou começar por ele. 2.310 dividido por 2, 1.155. Agora que nós temos um número ímpar, eu vou para o próximo número primo, que é o 3. Dividido por 3, 885. Bom, aqui eu sei que eu não consigo dividir por 3 novamente, porque quando nós estudamos regras de divisibilidade, nós sabemos que ao somar os algarismos, 3 mais 8, 11, 11 mais 5, 16. 16 não divide por 3, então o número 885 também não divide. Vou para o próximo número primo, que é o número 5. 385 dividido por 5 é 77. Por que eu não posso dividir novamente por 7? Porque ele não termina em 5. O número, ele só é divisível por 5 se ele terminar em 5 ou 0. Então, eu vou para o próximo número primo, que é o 7. Eu pulei aqui o 4 e o 6, porque eles não são primos, eles são um número composto. 77 dividido por 7 é 11. 11 é um número primo, então só divide por ele mesmo. 11 dividido por 11 é 1. Agora que nós descobrimos quais são os números que são divisores do nosso número 2.310, eu vou fazer um outro risco novamente e vou multiplicar esses números começando do 1. Todos esses números que nós encontramos aqui são divisores do número 2.310. Todos eles são. Então, eu vou fazer o seguinte processo. Eu vou sempre começar do 1, porque 1 é divisor de qualquer número. 2 vezes 1 é 2. Agora eu vou pular para o 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Agora nós vamos pular para o 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. Agora vamos para o 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 6, 35. 7 vezes 5 também é 35, então não precisa
7 vezes 6 é 42 e 7 vezes 5 é 35. 7 vezes 10 é 40, vezes 15, 105 e vezes 30, 210. Agora fazemos o mesmo processo com 11. 11 vezes 1, 11, vezes 2, 22, vezes 3, 33, vezes 6, 66, vezes 5, 55, vezes 10, 110, vezes 15, 165, vezes 30, 330, vezes 7, 77, vezes 14, 154, vezes 21, 231, 11 vezes 35, 385 vezes 42, 462 vezes 70, 770 vezes 105, 1.155 vezes 210, 2.310. Observe que todos esses números são divisores do número que nós queremos, mas lá na pergunta tem uma restrição. Ele não quer todos os divisores, ele só quer os divisores que são primos. Então, eu vou olhar para esse monte de número aqui e vou descobrir. 1 não é primo. O 2 é, o 3 é, o 5 é, o 7 é e o 11 é. Os demais, eles não são números primos. Então, se ele quer a média, o que eu vou fazer é somar. Somar 2 mais o 3, que vai ser 5, mais o 5, que vai ser 10, mais o 7, que vai ser 17, mais o 11, 28. E eu vou dividir 28 por 5, que vai ser 5,6. Resposta certa, letra A. Observe que nesse exercício eu precisei de outros conhecimentos prévios para encontrar os números que eu precisava. Próximo exercício, número 10. Na lanchonete da Dona Célia, o movimento era muito grande e ela vendia muitos hambúrgueres por dia. Ela decidiu construir uma tabela, como a de abaixo, para ter uma ideia de quanto era a média de hambúrgueres vendidos. Então, aqui você tem um total de pessoas que compraram, a quantia de pessoas, a quantia de hambúrguer, os horários também. Ele quer que você calcule a média em relação a esse dia específico. Para calcular a média, já que é em relação aos hambúrgueres, eu vou somar esses valores. Então, vou somar o 120, vou somar o 248, vou somar o 170, que são a quantidade que ela vendeu, e como são 3 períodos do dia, eu vou dividir por 3. Ao somar, nós vamos encontrar 543. Ao dividir por 3, 181 hambúrguer em média que essa pessoa vende. Nosso próximo exercício é o número 11, também na página 153. O exercício 11, ele disse: na escola Missão do Saber, o critério de aprovação dos alunos era feito com base na média aritmética ponderada. Há vários tipos de medida de tendência central. Média aritmética, essa é a mais comum. Você soma os valores e divide pela quantidade. Média aritmética ponderada é aquela que leva em consideração os pesos. As notas de 4 eixos e seus respectivos pesos. Os eixos eram língua portuguesa e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e redação, cujos pesos eram 5, 4, 3 e 3. Sabendo que Maria Ângela obteve 8 em língua portuguesa, 8,5 em matemática, 9 em ciências e 8,5 em redação, qual foi a média dela? Bom, aqui você vai analisar os pesos junto com as notas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever MP, porque agora eu estou trabalhando com média ponderada. Então, eu vou colocar a nota que ela tirou em português, que é 8, e vou multiplicar pelo peso dessa nota, que é 5, mais a nota que ela tirou em matemática, 8,5,
vezes o peso, que é 4, mais a nota que ela teve em ciências, vezes o peso, que é 3, mais a nota que ela teve em redação, vezes o peso. E tudo isso vai ser dividido pelos pesos, a soma deles. Os pesos são 5 mais 4 mais 3 mais 3. Comece sempre da multiplicação. 5, 8 vezes 5, 40, mais 8,5 vezes 4, 34, mais 9 vezes 3, 27, mais 8,5 vezes 3, 25,2. E agora eu vou somar o denominador. 5 mais 4, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15. Vou continuar o processo e nós vamos somar agora os numeradores. 40 mais 35 mais 27 mais 25,5, 126,5. Dividido por 5, aproximadamente 8,4 vai ser a média dela. Nosso próximo exercício é o exercício na página 153, número 12. Coloque verdadeiro, V para verdadeiro e F para falso, nas seguintes sentenças. Bom, observe que na letra A, ele está afirmando que a média aritmética entre esses valores é 5. Então, eu vou precisar calcular. Eu vou somar 2 mais 4 é 6. 6 mais 6, eu vou ter um total de 12. 12 mais 1,8 vai ser 13,8 e 13,8 mais 1,2 vai ser 15. E 15 eu vou dividir pela quantidade de números que nós somamos. Nós somamos 1, 2, 3, 4, 5. 15 dividido por 5 é 3. Então, a letra A, falsa. Na letra B, ele está dizendo que a média geométrica de 12 e 3 é 7,5. Média geométrica é quando você multiplica os valores e extrai a raiz quadrada, porque são dois números. Então, eu tenho que multiplicar 12 por 3, vai dar um total de 36. E qual é a raiz quadrada de 36? É 6. Então, não é 7,5. A letra B também é falsa. Na letra C, ele está dizendo que a média ponderada desses valores com estes pesos tem que ser 0,9. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que multiplicar cada um desses valores, 4 com 1,5, 6 com 2,5, 18 com 3, 12 com 5, e depois eu vou somar esses valores, que são os pesos, 1,5 mais 2,5 mais 3 mais 5, e juntar esses valores para dividir, da seguinte forma. Quatro vezes 1,5 vai ser 6. 6 vezes 2,5, 15. 18 vezes 3, 54. E 12 vezes 5, 60. Agora, somando os pesos, 1,5 mais 2,5 mais 3 mais 5, nós temos 12. Somando 6,6 mais 15 mais 54 mais 60, nós temos 135. Dividido por 12, 11,25. Então, a letra C também está errada. Letra D. O produto entre a média dos valores 9, 7 e 5 pela média geométrica 243 vezes 3 é igual a... Aliás, letra D. A média geométrica de 16 e de 4 é 8. Lembra, média geométrica é a multiplicação desses dois números. 16 vezes 4 é 64. E depois eu extraio a raiz quadrada. Raiz quadrada de 64 é 8, então a letra D, correta. Já a letra E é que nós vamos calcular as médias desses valores
e a média geométrica de 243,3 e ver se a multiplicação desses dois valores é 289. Bom, nós temos aqui a média entre 9, 7 e 5, que é 21, como são 3 números, dividido por 3 é 7. E a média geométrica de 243 vezes 3 é 729, a raiz quadrada de 729 é 27. 7 vezes 27 é igual a 189. Então, a letra E também está incorreta. Pessoal, nesse vídeo nós concluímos a correção da nossa primeira atividade. No nosso próximo vídeo, nós vamos começar a corrigir os nossos exercícios 2.